elencar do pior ao melhor jogador do Real Madrid e esse foi o resultado. Seja bem-vindo ao Do Pior ao Melhor. Nessa série eu pretendo elencar os melhores jogadores de cada elenco e ir subindo do pior ao melhor de cada time. E não tinha como começar melhor do que com o meu time na Europa, que é o Real Madrid. Antes de tudo, quero deixar claro que eu vou usar de critério o momento do jogador. O que ele tem jogado nas últimas temporadas, meses e talvez até as últimas semanas. Pra vir trazer aqui esse resultado completão pra você, fechou? Então bora lá, a gente tem 22 jogadores pra selecionar do Real Madrid e eu já vou começar com o 22º lugar, que é ele, o garoto Nico Paz. É um muito bom jogador que veio da base do Real Madrid, argentino, canhoto e tal, de 19 anos, mas ele não é nenhum jogador que está 100% no profissional. É o camisa 10 dos times inferiores do Real Madrid, tem muita qualidade com a bola nos pés, mas eu acho que joga muito pouco e demonstrou muito pouco pra gente. Ele até fez gol na Champions League contra o Napoli nessa temporada, mas eu acho que é muito pouco pra gente avaliar esse jogador e colocar ele mais pra cima. Então, 22º lugar vai pro Nico Paz. Partindo pra 21ª colocação, uma tragédia anunciada, Kepa Arrizabalaga. O goleiro do Chelsea, que está emprestado para o Real Madrid por uma temporada para cobrir o espaço que foi deixado pelo Courtois, que está machucado, e inclusive não está nessa lista, porque não tem o que avaliar dele. Chegou e assim, nunca convenceu. Fez até algumas partidas como titular no começo da temporada, mas a sua vaga foi tomada pelo outro goleiro que a gente já vai falar. Nunca foi um cara que me passou confiança no Real Madrid, e a gota d'água para mim foi na Supercopa da Espanha, quando ele deu aquela falha bizonha contra o Atlético de Madrid e ali perdeu a vaga. Pra mim ele não é nada mal para um goleiro reserva, mas para titular eu acho que não tem nível de Real Madrid. Partindo agora pro 20º lugar, a gente vai de Dani Ceballos. O espanhol de 27 anos é um reserva do Real Madrid e entra muito pouco. Em um time com tanto meio-campista bom, que nem o Kroos, Modric, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, é muito meio-campista bom e ele acabou ficando sem espaço. Não confunda, eu acho que ele é um bom jogador e acho que até entraria de titular em alguns outros times grandes, mas eu acho que para Real Madrid ele fica na 20ª posição. Ele, Dani Ceballos, usa a camisa número 19 e 19 é a posição dele. Fran Garcia, lateral esquerdo que chegou no Real Madrid esta temporada, já pegou a camisa 20, que antes era do Vinícius Júnior. Eu acho que é até um bom lateral, mas às vezes acaba sendo a terceira opção do time para a posição. A gente tem o Mendy, que é titular absoluto, a gente tem o Camavinga, que muitas vezes entra improvisado ali na frente do Fran Garcia, e aí vem o rapaz de fato como terceira opção na lateral esquerda. Ele começou a temporada tendo algumas oportunidades, acho que não foi tão bem quanto o Ancelotti queria, e por isso hoje é um reserva que não entra com tanta frequência. Mas eu acho que é um cara que ainda tem muito futuro no clube e pode render bastante, porque é muito novo e tem muita coisa para aprender. Partindo para a 18ª posição, e esse me dói colocar ele aqui, vamos de Éder Militão. O Militão é um senhor jogador, zagueiro brasileiro, alto, forte e muito contundente. Não só atrás defendendo, mas lá na frente com seus gols importantes, já fez gol até contra o Liverpool. Mas vem de uma temporada muito acidentada, né? Ele se lesionou e tem jogado pouco. Não é titular hoje no Real Madrid e acaba sendo também uma terceira opção para essa posição. Na frente dele tem o Rudiger e o Nacho, o Tchouaméni, que já jogou improvisado ali, e aí vem o Éder Militão nesse momento. É um cara que eu acho que se eu fizesse essa lista mais pra frente, ia estar em uma posição muito mais elevada, mas no momento ele tá sem ritmo de jogo e não é aquele Militão que encantou o mundo ainda. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar a um excelente nível na temporada que vem. Em 17º lugar, a gente tem um cara da mesma posição, que é ele, Nacho. O atual capitão do Real Madrid, com as lesões de Alaba e Militão. Inclusive, o Alaba também não está nessa lista porque está machucado e não tem muito o que avaliar dele. Mas voltando, o Nacho ganhou muito espaço pela lesão desses dois jogadores. E inclusive vem fazendo boas partidas com o Real Madrid, mas é um zagueiro que eu acho que não me passa tanta segurança quanto eu acho que deveria. É prata da casa, tá aqui há vários anos, já ganhou algumas belas Champions League com o Real Madrid. E é um cara que eu acho que tem um completo nível para ser reserva, até porque faz as duas laterais, por exemplo, além da zaga. Mas para ser titular eu acho que não, e por isso ele ocupa a 17ª posição. Em 16º lugar a gente tem o Lucas Vázquez. O Lucas Vázquez é o lateral direito reserva do time hoje. Já jogou de ponta direita, mas hoje é muito mais utilizado como lateral. É um cara que vive de altos e baixos, assim. Tem ótimas partidas e péssimas partidas. Essa temporada fez até uma partidaça contra o Barcelona, onde ele participou dos 3 gols, sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol, fez o segundo gol e deu assistência pro terceiro. Mas contra o Bayern de Munique agora foi muito mal, por exemplo. Então é um cara que vive muito de altos e baixos. Por 15º lugar, a promessa que fez Barcelona e Real Madrid brigarem por ele, Arda Güler.
É um jovem super habilidoso de 19 anos, então tem muito para aprender. Canhotinho, matador e já tem inclusive 2 gols na temporada. A gente sabe que o Arda Güler sofreu bastante nessa temporada com algumas lesões e por isso tem poucas partidas, só 2 como titular. Novamente, eu acho que é um cara que tem muito a evoluir, por isso tá nessa posição, mas eu acho que ele tem um potencial altíssimo. Partindo para a 14ª posição, um cara que justamente usa a camisa 14, ele, Joselu. O Joselu chegou totalmente desacreditado no Real Madrid. É um cara que pouca gente conhecia e todo mundo criticou quando o Real Madrid foi atrás dele. Mas é um cara que começou muito bem a temporada com o Real Madrid. Jogou muito contra o Girona no primeiro jogo, botou o jogo contra o Union Berlin no bolso. Mais uma partidaça de gala dele foi contra o Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha. Fez 2 gols contra o Getafe em um jogo dificílimo. Então assim, realmente ele não é um senhor centroavante, mas é um cara que cumpre o seu papel e faz uma boa temporada com o Real Madrid pelos portes que é pedido pra ele. Agora no final da temporada ele deu uma bela decaída, mas eu acho que é um cara que é importantíssimo para você ter em alguns momentos. Correndo agora para a 13ª posição, me dói muito também, mas ele, Luka Modric, nosso camisa 10. O Modric a gente sabe que é um senhor jogadoraço, joga pra caramba, um dos melhores meias da história. Finalista de Copa do Mundo, vencedor de Bola de Ouro, tem que dar uma olhada nessa Bola de Ouro aí, mas ganhou de qualquer jeito. É um jogador incrível e que me encanta ver jogar. A maneira como ele tem o domínio orientado da bola, como ele tem toda a magia, é muito lindo, assim. É um cara muito técnico, que acha uns passes absurdos, tem total controle do jogo e não suja o uniforme, joga de terno, Luka Modric. É um cara realmente diferente, assim, concorre com os melhores da história da posição. Mas hoje é um cara que tem os seus 38 anos de idade e já perdeu muita intensidade, coisa que é muito necessária no Real Madrid. Não consegue jogar jogos completos, normalmente, o Luka Modric, e tem sido um reserva de luxo pro time do Real Madrid, porque toda vez que entra, muda o jogo. Foi muito bem contra o Sevilla, foi muito bem contra o Manchester City nas 2 partidas, importantíssimo contra o Barcelona. Tem algumas ótimas atuações nessa temporada e por isso tá na 13ª posição. Só não tá mais pra cima justamente por esse fator de não ser um cara com toda aquela intensidade que o time precisa. Partindo pra 12ª colocação, Ferland Mendy. Um lateral esquerdo que não me convencia tanto, principalmente na temporada 21-22, eu tinha muitas dúvidas sobre ele, mas é um cara que nessa temporada cresceu muito defensivamente, é um cara que me dá uma segurança absurda lá atrás e inclusive se atreve a fazer golzinho lá na frente, fez gol contra o Atlético de Madrid, importantíssimo na Supercopa da Espanha. O Mendy é um cara que eu acho que tá numa crescente muito bacana e é muito importante para esse sistema defensivo do Real Madrid que tá tão bem nessa temporada. Na 11ª colocação tá ele, Brahim Dias. Cara, é um reserva que só o Real Madrid tem capacidade de ter, assim. Ele seria titular em vários times grandes da Europa. Só é reserva realmente porque tá no Real Madrid. É um cara com uma qualidade absurda e que lembra muito aquele estilo de jogador que anda com a bola coladinha no pé, que tem todo o trato e refino com a pelota, além de ter uma potência física absurda, assim. O Brahim Dias é muito bom jogador. E eu acho que o Real Madrid fez muito certo em trazer ele de volta do Milan. Ele e o Luka Modric, assim, são realmente reservas de luxo que esse time pode ter. E eu acho que em algum momento ele até devia ter sido titular na temporada, porque estava jogando mais do que o Rodrigo em alguns momentos. Hoje eu acho que não. Vamos lembrar que ele fez um gol importantíssimo na Champions contra o Red Bull Leipzig, que acabou classificando o Real Madrid. Entrando no top 10, na nossa 10ª posição, o goleirão Lunin. É um cara que, assim, é um dos achados do Real Madrid, porque, como eu falei, o Kepa que veio para ser titular. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que o Lunin tava em outro patamar. É um cara que sempre que tinha chance, quando o Courtois tava lesionado ou precisava descansar, sempre ia muito bem. E eu sempre quis ver de titular, mas nessa oportunidade aconteceu e ele mandou muito bem. Assim, foi herói nos 2 jogos contra o Red Bull Leipzig e na volta contra o Manchester City, pra mim, foi o melhor em campo. É um muito bom goleiro e é muito triste que ele volte a ser titular quando o Courtois voltar. Faz algumas defesas milagrosas e salva a gente em alguns momentos importantíssimos. Me passa uma segurança absurda no gol do Real Madrid. Tem algumas falhas, como a que aconteceu com o Manchester City, por exemplo, no jogo de ida. Mas assim, nenhum goleiro é perfeito e não é o Lunin que seria. Em 9º lugar vem ele, Tchouaméni. Um cara que é muito polivalente, como eu falei aqui, tem jogado de zagueiro, volante, meio campista de ligação, ele faz tudo nesse time. O que você pedir pro Tchouaméni, ele faz, e faz com uma maturidade absurda. É um cara que se impõe muito fisicamente, mas tecnicamente também entrega muito, sabe sair pro jogo, e é um cara que eu acho que é perfeito pra ser o camisa 5 desse Madrid. O volantão, o primeiro volante, cabeça de área. Além disso, toda vez que vai pra zaga, joga muita bola, gente. Tchouaméni é muito bom jogador, eu acho que o Real Madrid fez
uma baita contratação e ele vai render pra gente por anos e anos. Partindo pro nosso 8º lugar, vamos de um veterano, Dani Carvajal, que vem fazendo uma temporada como se fosse um garoto de 25, 26, no máximo 30 anos. Atingiu um nível de maturidade, principalmente defensiva, absurdo, Carvajal. Fez uma partidaça contra o Manchester City e eu senti muito a falta dele agora no jogo contra o Bayern. O Carvajal é um daqueles caras que é líder por intuição nesse time do Real Madrid. Ajuda muito a molecada que tá chegando agora a entender o que é realmente a filosofia do clube. Além disso, joga pra caramba. Inclusive, vem fazendo seus golzinhos. Fez aquele gol milagroso naquela partida contra o Almeria. E também meteu gol naquele jogo maluco contra o Atlético de Madrid. O Carvajal, meus amigos, é um jogadoraço e merece muito estar nessa posição. Partindo pra nossa posição número 7, é ele, Camavinga. É mais um cara que é muito polivalente e joga em algumas posições. Pode jogar na posição de primeiro volante, pode fazer a de segundo volante e pode fazer a de lateral esquerdo e vem fazendo muito bem. É um cara que é um absurdo nos desarmes, vai muito, muito, muito bem. Tem uma saída de bola e uma saída de pressão, uma facilidade de deixar espaços impecável. O Camavinga é muito especial e eu acho que vai ficar pra história, meus amigos. É um senhor meio-campista que às vezes até me faz esquecer que só tem 21 anos. Que absurdo. Eu sou muito fã do Camavinga e eu acho que ele vai brilhar muito, muito, muito com essa camisa do Real Madrid. Mais do que já brilhou, inclusive, porque já tem Champions League no currículo, sendo importante, inclusive, tá? E claro, vocês podem ver que cada jogador do Real Madrid tem a sua contribuição em um jogo específico. Ele contribuiu muito naquele jogo contra o Manchester City, foi um dos melhores da partida e até fez gol. Na 6ª posição, o meu maluco favorito, Antônio Rüdiger. É mais um cara que a princípio seria reserva, porque tava atrás de Militão e de Alaba. Mas devido às lesões, ele ganhou espaço e, cara, pegou a oportunidade pra si e não soltou mais. É um jogadoraço e tem um negócio muito importante que é a vibração louca que ele traz pra esse time. É um cara que quando o time vence comemora muito a cada duelo travado, a cada duelo que ele vence, ele comemora e grita e incentiva pra caramba. E isso eu acho importantíssimo pra esse time do Real Madrid. E não se confunda, o Rüdiger não é só isso, é um senhor jogador, um senhor zagueiro que me passa muita segurança, inclusive botou o Haaland no bolso nos 2 jogos contra o Manchester City. Foi uma contratação mais que acertada do Real Madrid porque chegou de graça e é um muito bom zagueiro. Que esse ano, inclusive, eu acho que vai concorrer para um dos melhores da posição no mundo. Abrindo o nosso top 5, que vai gerar muita polêmica, mas pra mim é ele, Rodrigo. O Rodrigo é um cara diferente, ele é especial, ele é mágico, assim. Tem 17 gols e 9 assistências em 46 jogos na temporada. E assim, é só gol importante contra time grande, é impressionante. É gol contra o Girona, que brigava com o Real Madrid pelo título da La Liga. É gol contra o Barcelona na Supercopa do Rei. É gol contra o Barcelona na Supercopa da Espanha. É gol contra o Manchester City na ida. É gol contra o Manchester City na volta. É um cara muito diferente que é subestimado por alguns aqui no Brasil. Vem daquela escola também de jogadores craques da bola, que tratam muito bem a bola, que estão sempre com ela muito coladinha no pé, que você não pode dar um mínimo espaço que ele passa por você e você nem percebeu. Partindo para o nosso 4º colocado, um cara que estava com essa roxinha aqui em 2017 com o Real Madrid e brilha com o time até hoje. Toni Kroos. É um senhor maestro o Toni Kroos. É uma brincadeira o que joga esse cara. É um cara que tá junto com o Modric pra mim, brigando com os melhores da posição na história. É um cara que basicamente não erra passe, tem 95% de acerto de passes na Liga, por exemplo, que dita totalmente o ritmo do jogo e vive uma temporada completamente mágica. O Toni Kroos tá jogando absurdos essa temporada. E outra, quando decide fazer gol, é só golaço. Desculpa, não tem jeito. A assistência que ele dá pro Vinícius Júnior no jogo de ida contra o Bayern é uma palhaçada. Eu sou muito fã do Toni Kroos e eu acho que ele tá com muito mérito nessa posição porque tem jogado muito. Partindo para a 3ª posição, vamos de Federico Valverde. Esse eu tenho certeza que vai gerar muita polêmica e muita gente vai me criticar, mas calma, escuta o que eu tenho para falar. Nesse meio-campo rotativo e que muda muito no Real Madrid, ele é um dos caras que não sai de jeito nenhum. Só ele e mais um que eu vou falar daqui a pouco, né? É um cara que não vai te entregar tantos números, mas vai ser o motorzinho desse time. Corre que é uma barbaridade pra frente e pra trás, e quando tem que voltar, volta numa intensidade, pega firme na marcação. Fora que eu não preciso nem falar das pedradas e das pancadas que ele solta de fora da área.
o Valverde é muito bom chutador também. Tem 2 gols e 8 assistências na temporada e é um cara imprescindível no esquema do Ancelotti. Sem ele, o time não roda e talvez seja o segundo jogador mais importante desse time. Tem também o super mérito de sempre estar disponível para o time. Esteve em campo em todas as 33 partidas do time na La Liga. Meteu hat-trick de assistência contra o Osasuna em um jogo muito difícil, por exemplo. E é um cara que faz tudo o que você pedir. Ele passa bem, ele marca bem, ele corre pra caramba, chuta bem, tem posicionamento na área. Ele faz basicamente tudo. Joga de meia direita, joga de meia esquerda, joga de meio campista ofensivo, joga de primeiro volante, segundo volante, joga de lateral direito, joga de ponta direita. Ele faz tudo, meus amigos. Vive uma fase absurda, talvez a melhor da carreira, junto com a temporada passada. E por isso recebe a minha medalha de bronze. Porque a de prata não tem outro, né? É Jude neles, Jude Bellingham. Que cara fenomenal, assim, é impressionante. Chegou no Real Madrid esses dias e joga como se estivesse há 10, 15 anos no clube. Dono do meio campo, em posição física absurda. Tecnicamente um cara muito bem dotado. Dá uma olhada, por exemplo, no domínio que ele deu na volta contra o Manchester City. O começo de temporada dele foi absurdo. E o que falar desse cara nos jogos contra o Barcelona, gente? Pelo amor de Deus, é um cara absurdamente completo, é alto, é forte, é rápido, volta pra defender como um volante, sobe pra atacar como um meio atacante e controla o jogo como um meio campista camisa 8. Que isso, gente? O Bellingham é um cara muito especial e faz a temporada da vida até aqui. Pra vocês terem noção, em 37 jogos ele tem 21 gols e 10 assistências. Participou de 31 gols, sendo meia. É o vice-artilheiro de La Liga. Eu consigo falar várias atuações absurdas dele. E pra falar de atuações icônicas, jogou muito no turno e no retorno contra o Girona, no turno e no retorno contra o Barcelona, partidaça contra o Napoli no turno e no retorno na Champions League, contra o Almeria, aquele jogo maluco, ele jogou uma barbaridade. Honestamente, briga pra bola de ouro e é um senhor jogadoraço. Jude Bellingham só tá atrás dele, né? O Mr. Real Madrid, Vinícius Júnior, é o meu primeiro lugar. É um cara que é impressionante, assim, ele não sente um jogo grande. Todo jogo grande ele tá lá pro time. Botou a Supercopa da Espanha no bolso contra o Barcelona. Jogou muito no retorno agora contra o Barcelona também. Contra o Manchester City fez 2 partidaças. Deu 2 assistências na ida e na volta deu uma assistência que não contou, mas é assistência, né? Botou o jogo contra o Girona no bolso, botou o Bayern de Munique no bolso, fez gol contra o Red Bull Leipzig na Champions. E não se esqueça, ele ficou 4 meses fora nessa temporada por lesão. E voltou como se não tivesse tido nada. Cara, o Vinícius é muito bom. Em 34 partidas, ele tem 21 gols e 11 assistências pelo Real Madrid. Essa temporada é um cara absurdo, assim. Chamou completamente a responsabilidade, botou o time nas costas e falou: dá em mim que eu resolvo. E o que mais me impressiona nesse cara é que ele faz tudo o que faz, sofrendo tudo que sofre na Espanha. Hoje ele é um símbolo de uma luta mundial, é voz muito importante contra o racismo. E todo esse entorno não polui nada, tudo que ele entrega em campo. O Vinícius Júnior é craque demais, é muito craque, é tipo muito diferente. É um cara que vem amadurecendo cada vez mais, temporada após temporada. Tem deixado de ser cada vez mais só um ponta e sendo o segundo atacante, centroavante, tem entrado muito mais na área, fazendo partidas muito mais maduras. O Vinícius já deu muitos frutos pro Real Madrid e vai dar cada vez mais, eu tenho certeza. Mas é isso aí, essa foi a minha lista. Quero saber se vocês concordam, se vocês subiriam alguém no ranking, desceriam alguém no ranking. Comentem aqui embaixo, comentem também próximos times pra mim fazer. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo aqui. E se inscreva pra mais desse tipo de conteúdo, fechou? Com essa faixa de luz na minha cara que chegou aqui por causa do sol, eu agradeço vocês por estarem aqui até o final. Valeu, falou e tchau!